bem-vindos do segundo ano. Esta é a nossa atividade de revisão da unidade, a nossa última atividade. O que eu vou fazer para vocês durante esta aula? Eu elaborei um questionário e nós vamos analisar algumas questões e outras vocês vão responder sozinho. Como eu já disse a vocês no vídeo que eu postei no Eclass, nós não teremos prova nessa unidade, mas eu preciso de notas de atividades para poder a gente fechar a unidade de vocês. Então, neste questionário aqui, eu estou priorizando a interpretação e compreensão textual, mas também tem algumas questões de gramática que são importantes para vocês também. Lembrando que na unidade nós estudamos um assunto que é extremamente importante, que são os verbos de câmbio, e eu vou trabalhar eles um pouquinho também para a gente dar uma relembrada, certo? Mas o vídeo vai ser basicamente na avaliação das questões, vou fazer metade, vou responder já com vocês metade, e a outra metade vocês vão responder e devolver para mim também no Eclass, certinho? Eu prefiro que vocês abram este arquivo que vai estar postado no Eclass, marquem as atividades que eu vou deixar para vocês responderem e reenviem para mim, tá bom? Quanto ao prazo de entrega, eu preciso que vocês mandem até a próxima segunda-feira, para a gente não acumular muita coisa, até porque na próxima semana vocês vão estar fazendo prova, então é interessante que vocês adiantem para não sobrecarregar vocês, tá bom? Vamos lá. Relembrando o último assunto que eu trabalhei na unidade com vocês, que foi os verbos de câmbio. Lembram que nós estudamos 6 verbos que indicam câmbio. O que é esse câmbio, na verdade, nesse conteúdo? Qual é o sentido que ele tem? Eu não estou falando especificamente de troca. Se vocês olharem ou vocês lembram da última videoaula, ou se vocês derem uma olhadinha, eu expliquei para vocês que a palavra câmbio, ela tem o sentido de troca, mas também ela tem o sentido de mudança, certo? Então, para o nosso assunto, nós vamos trabalhar verbos que indicam mudança no sujeito, tá bom? Dentre os verbos que nós estudamos, tem o verbo poner, tem também o verbo volver, tem também o verbo llegar. Vocês podem acompanhar direitinho no módulo de vocês. Nesta primeira questão, observem que tem aí verbos de câmbio, ok? A frase diz assim: no supe que ponerme e me puse feliz. Observe, nós temos aí 2 vezes o uso do verbo poner. Na primeira parte da oração, quando eu tenho poner-me, ele é acompanhado de um pronome, lembra? Do verbo pronominal que eu expliquei para vocês. Sempre que vocês tiverem um verbo com um pronome no final, eu digo que este verbo é pronominal. E se esse pronome está no final do verbo, eu disse também que quando vocês conjugarem, vocês precisam manter este pronome junto do verbo. A depender da conjugação, ele pode continuar no final, mas ele também pode vir para antes do verbo, certo? Lembram também que eu mostrei para vocês quais são os pronomes que podem acompanhar os verbos de acordo com as pessoas? Me, te, lo, nos, os, se. Repetindo. Me, te, desculpa, não é o lo. É me, te, se, nos, os e se. Isso para os verbos pronominais, certinho? Então, eu tenho aí, no supe que poner-me e me puse feliz. Eu tenho poner na forma infinitiva, acompanhada do pronome, e depois eu tenho ele já conjugado, puse. E a pergunta é a seguinte: nesse grafite realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, indica qual é a intenção da questão. O que ela quer saber? Ela quer saber qual é o significado do verbo puse. Nesse caso aí, ele está indicando o quê? O verbo puse. Vamos lá. Início de ação. Ou ele está indicando mudança de estado,
conclusão de ideia, simultaneidade de fatos ou continuidade de processo. Gente, aqui está muito fácil. O que você precisa lembrar primeiro? Que o verbo de câmbio, ele indica o quê? Mudança. Então, obviamente, você já sabe qual é a questão certa, né? Vai ser a letra B. Está indicando a mudança de estado. Lembra que eu falei que o verbo poner-me, nos verbos de câmbio, ele vai indicar a mudança de estado de ânimo também? Então, suponham que alguém estava triste e ao vestir uma roupa específica, ela se tornou feliz. Ela ficou feliz. Então, nessa questão 1, a resposta certa é a letra B. Neste caso, o verbo está indicando uma mudança de estado, uma mudança de ânimo. Certinho? Depois, vocês têm um texto que corresponde à resolução das questões 2, 3 e 4. Essas 3 questões vocês vão responder. Eu quero que vocês leiam esse texto, La idea de las generaciones. Percebam direitinho qual é a intenção do escritor, o que ele quis dizer quando ele fala sobre a ideia das gerações. Ele está falando de quais gerações? Então, primeiro vocês vão observar qual é a ideia central do texto, ou seja, qual é o geral do texto, o assunto principal. Depois também vocês vão analisar as especificidades do texto, os detalhes que foram abordados, para vocês responderem as 3 questões que seguem, tá bom? Então, aqui, olha, na segunda questão, eu vou ler só a pergunta para você. Esse é um texto de José Ortega, retirado do texto maior, El tema de nuestro tiempo. E na questão 2 diz assim, según lo afirmado nele primeiro párrafo del texto, es correcto decir que... Gente, observa o seguinte, nessa questão 2, você não precisa analisar o texto inteiro. É muito importante quando vocês estiverem fazendo qualquer atividade de interpretação e compreensão textual, você se atentar para o enunciado. O que o enunciado está pedindo aqui? Para você avaliar aqui, olha só, o primeiro parágrafo. Então, você vai ler esse primeiro parágrafo e a resposta da questão 2, você vai encontrar onde? No primeiro parágrafo, fazendo a análise dele aqui, certinho? E aí a pergunta é, qual o que afirma nesse primeiro parágrafo? É correto afirmar sobre o primeiro parágrafo. Tá bom? Depois vamos aqui. Na questão 3. Vislumbrar zona de piel aún intactas é uma metáfora que, em seu contexto, se pode interpretar como. Ou seja, aqui você precisa da contextualização. Você precisa voltar no texto, identificar onde está esta oração. Quando você identificar, você vai avaliar o que está ao redor, qual é o contexto que está ao redor desta oração, para você, então, fazer a afirmação correta. Até porque a questão 3 está dizendo que esta frase é uma metáfora. E o que é uma metáfora, gente? É quando você faz a comparação de uma coisa com outra. Você faz uma comparação para citar outra coisa. Aí você vai descobrir qual é o significado desta metáfora, tá bom? Mas para isso você não vai analisar a oração sozinha. Você vai analisar a oração dentro do contexto do parágrafo que ela está inserida, certo? Bem, vamos aqui na nossa questão 4. Observe o que diz. Ortega se contrapone à ideia de que todo influi em todo, de que todo depende de todo. Essa é uma oração que eu acho assim muito legal. Entendeu? O significado dela é muito importante. Observe. Todo influi em todo, de que todo depende de todo. O que ele está dizendo? Que todo mundo influi na vida de todo mundo e de que todo mundo depende de todo mundo. Isso é uma verdade. Com base argumentativa desse raciocínio, o que se pode afirmar? Mas observe,
Você não vai fazer uma inferência baseada na sua compreensão da frase sozinha. Você vai fazer uma inferência baseada no que diz o texto, certo? Então, você precisa analisar esta oração dentro do texto para observar o contexto e, baseado nisso, como base argumentativa desse raciocínio, você pode afirmar que, ok? Essa é a base para você responder a questão. Estou dando a dica para ficar fácil para você depois. Agora eu vou fazer com vocês a questão 5. Essa questão 5 é um tipo de questão que eu gosto muito. Interessante é que ela cai bastante no Enem, que são as charges. Mas eu quero que vocês analisem o seguinte aqui, ó. Observe. Años 70. Echo de menos quando se hablaba la hora de la cena. E do outro lado tem. Echo de menos quando se miraba la tele a la hora de la cena. Observe aqui os dois quadrinhos da charge. Nessa primeira aqui, nós temos uma família que está jantando. Eu sei que está jantando porque está falando de cena. Cena é jantar. E aí eles estão diante de uma televisão. Observe, essa família, eles estão comendo e conversando, ou eles estão comendo e todos olhando para a televisão? E olha a expressão do pai, no caso do chefe de família. Aqui do outro lado, isso aqui foi nos anos 70, certo? O segundo quadrinho, ano de 2013. Observe a expressão do pai, continua a mesma, e observe dos filhos. O que há de diferente nessas duas imagens? O que mais chama a atenção nessas duas imagens? Agora vamos aqui na questão. Antes de irmos na questão, vamos aqui. Esse termo, hecho de menos, é uma linguagem coloquial muito usada na língua espanhola. E eu já vou dizer para vocês o que significa. Significa sinto falta, certo? Não vou traduzir o resto da frase não para não interferir aqui embaixo antes de eu mostrar para vocês as alternativas. Qual é a crítica que la charge hace? Há uma crítica aqui nessa charge. Que tipo de crítica está sendo feita? Primeiro, la importância de la familia cenar junta. Es importante la tele en la familia para que todos tengan informaciones. La falta de interacción entre los miembros de la familia en las dos situaciones, o el jefe de família perder su poder de antes. Observe. Estou com muita vontade dessa resposta, mas eu não vou dar. Eu vou deixar para que vocês mesmos descubram. Então, analisem a charge aqui de novo. Qual é a crítica que ela está fazendo? Você pode falar assim, professora, eu tenho mais de uma opção, mas se você observar o texto junto com a imagem, você observar a linguagem verbal junto com a linguagem não verbal, vai ter uma alternativa que vai ser mais forte, certo? Para relatar qual é a crítica que o autor da charge teve a intenção de fazer, tá bom? Aqui na questão 8, nós temos... Gente... Eu botei a questão 8 no meio da questão 5, mas não tem problema não. Vamos lá. Nessa questão aqui, é uma questão que fala de preposições, que nós também estudamos, certo? Vamos analisar a frase. Na frase, mencionou las cartillas que se distribuyeron recientemente para la prevención del cólera, com orientações hacia soluções mais rápidas e permanentes. A preposição hacia pode ser substituída sem mudar o sentido por. Vamos lá. Voltando ao assunto para a gente lembrar, preste atenção. Eu disse que cada preposição ela tem uma função dentro do texto. Eu disse também que ela tem a função de unir classes gramaticais, certo? E que cada uma tem um significado. Por exemplo, de indica origem. Para indica movimento. A também indica movimento e direção. Com indica companhia. Vocês lembram, não é? Então, esta preposição hacia, que eu também falei sobre ela em uma videoaula, eu posso substituir por quais,
por quais não, por qual das opções que estão abaixo, sem mudar o sentido da frase. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar preposição por preposição, vai encaixando na oração para você perceber qual que vai continuar com o mesmo sentido. Por exemplo, se eu colocar assim, olha, mencionou las cartillas que se distribuyeron recientemente para la prevención del cólera con orientaciones hacia soluciones, con orientaciones hasta soluções mais rápidas. Será que o hasta vai encaixar direitinho? Ou se eu disser assim, o de ou sobre, qual que vai encaixar melhor para que a oração continue com o mesmo sentido, tá? Se você tiver uma duvidazinha, você pode voltar lá no seu módulo e ver a tabela de preposições com significados que tem lá, certinho? Dá uma olhadinha e responde. Essa questão 6, que é uma análise de imagem também, que cai muito em Enem no Enem e nos vestibulares, ela também é muito legal. Observe. Observe a imagem desse homem, o rosto dele como está. Observe também o que está atrás dele. Gente, todas as vezes que vocês forem fazer uma análise de uma questão e que tiver imagem, você tem que observar todos os detalhes desta imagem. A imagem principal de frente, a imagem de fundo. Se for uma imagem que tem também texto e for uma linguagem mista, verbal e não verbal, observe também as frases que tem na imagem, todos os detalhes aqui. Observe o que está escrito. Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. É importante também que você observe que está em letra menor aqui, ó. Actua ora, haste socio hoy. E observe que é uma campanha do Greenpeace, do Chile, certo? Tem questões, às vezes, pessoas, que até essa informação aqui embaixo, olha, do site que está disponível e da data de acesso também pode ajudar na interpretação, sabiam? Dependendo da questão. Então, é importante que você analise todos os detalhes. Então, observe aqui o rosto deste homem e observe a imagem que está atrás dele. Nós percebemos que é uma imagem aqui de poluição intensa, né? De uma indústria. Então, depois de analisar a imagem completamente, vamos aqui na questão para ver o que ela está pedindo. Olha só, o texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado, lo que le haces al planeta, te lo haces a ti, e os elementos não verbais pressupõem que as atitudes negativas do homem para com o planeta. Observe o que eu já falei para vocês. Tá vendo o que o enunciado está dizendo? Que é para você olhar o texto e também você vai olhar os elementos não verbais, porque eles também são importantes para complementar a resolução da questão. Porque o que acontece muitas vezes em questões com charge, ou com imagens, ou com propagandas, é que nossa intenção é apenas olhar o texto, mas não é só ele que compõe a imagem. Você precisa também observar o que está por trás, os elementos que são não verbais, tá bom? Então, ele quer saber o seguinte, sobre as atitudes negativas do homem em relação ao planeta. O que pode acontecer? Letra A. Acelera o envelhecimento da pele? Será que essa campanha foi feita para alertar que a questão a palavra me fugiu agora, da poluição do nosso planeta tem a ver com o envelhecimento da nossa pele? Tem, mas essa é a função principal da propaganda, do cartaz? Provoca a ocorrência de seca? Será que porque o rosto do homem está todo assim, craquelado, lembrando um solo seco? Será que quer falar sobre isso? Aumenta o dano atmosférico, prejudica o próprio homem ou causa a poluição industrial? E aí, qual é a resposta? Vou deixar para vocês também. Até agora eu só respondi uma, não foi? Vou responder mais uma para poder ajudar vocês, certo? Aqui na questão 7, nós temos assim, ó. Os verbos de câmbio expressam transformações que podem ser voluntárias ou involuntárias e podem ter duração momentânea ou definitiva. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Existem muitos verbos de câmbio e cada um tem sua própria característica e também diferentes tipos de usos, ou seja, distintas classificações. Leia o texto abaixo.
Em Londres, se volvieron todos loucos. São violentos ou é algo que não entendemos? Perdão, vou voltar, vou ler de novo, para poder colocar a entonação melhor, porque é uma frase interrogativa. Em Londres, se volvieron todos loucos, são violentos ou é algo que não entendemos? La violência que se vive nesses dias em Londres parece difícil de entender por gran parte da população que não vive neste país. Vamos lá. No texto, podemos verificar um dos verbos de câmbio em ação. Utilizando seus conhecimentos sobre o uso de verbo de câmbio, assinale a alternativa que apresenta as características deste verbo. Primeiro, qual é o verbo em destaque? Estou falando do qual? Volver, certo? Volver-se, que aqui já está conjugado. Olha o pronome, veio para frente do verbo. Aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês observarem. Marquei demais, espera aí. Espera um pouquinho que eu vou conseguir marcar. Vamos lá, olha aqui. Se volvieron é do verbo volver-se no infinitivo. Observe que quando conjugou, o pronome veio para antes do verbo, certo? Então, estamos analisando este verbo aqui. Esta mudança aí, essa característica, ela é o quê? Voluntária e permanente, decidido pela própria pessoa, por sua classe, ideologia, crença ou gosto pessoal. Involuntário e definitivo nos traços de personalidade pessoal ou coletiva. Radical, porém não definitivo nos aspectos da personalidade humana. Radical e definitivo na qualidade da natureza em pessoa, animal ou coisa. Momentâneo, de pouca duração no estado de ânimo, saúde ou aspectos pessoais. E aí, qual seria a resposta aqui? Observe que está falando que neste momento, desse momento do movimento que está acontecendo. Eles ficaram todos loucos, são violentos, ou é algo que nós não entendemos? Então, está falando de uma mudança que é momentânea, certo? Então, já vou perceber aqui na opção que fala de algo que é passageiro. Não tem mudança de ideologia aí. Não tem traço de personalidade. Não é radical, senão seria o verbo converter-se. Não é radical e definitivo. Então, é a letra E. Momentâneo, de pouca duração, no estado de ânimo, aqui, ó. Saúde ou ainda aspectos pessoais. Observe que isso é mais ligado ao estado de ânimo. É algo que aconteceu naquele momento e que depois vai passar. Certinho? Então, a questão 7 é a letra E. Questão 9, mais um textinho. Em forma de anúncio, de cartaz. Gracias por no fumar. Su aliento más fresco, sus pulmones más limpios, su vida más larga y mejor, los no fumadores agradecidos, mejor salud para los que le rodeam. Essa é uma campanha que foi feita contra o uso do fumo. Graças por não fumar é o título de um texto publicitário produzido pelo Ministério da Educação e Cultura da Espanha. Esse título, associado ao conteúdo do texto, tem como finalidade. Qual foi a finalidade desta propaganda, desse texto publicitário que o Ministério da Educação e Cultura da Espanha fez? Proibir o consumo de cigarro em ambientes públicos? Informar os sintomas do tabagismo? Convencer os fumantes a abandonar o vício? Ou questionar a qualidade de vida do fumante? Ou agradecer as pessoas que não fumam? Analise direitinho, essa aqui que vai responder é você, tá bom? Mas não está difícil. Analise direitinho o título e as frases que estão abaixo. E por fim, a questão 10, eu só vou responder junto com vocês. Basta de violência contra la mujer. Se você ampliar aqui a imagem um pouquinho, você vai perceber que tem aqui várias palavras, certo? Tem aqui incesto, crueldade, rotura de tímpano, ameaças, golpe, indiferença, violação. Tem vários tipos de violências que são praticadas contra a mulher. E aqui está dizendo que é uma campanha que está na hora de parar. Basta de violência contra a mulher. Aí o texto fala o seguinte, a questão. Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que, observe,
Está perguntando sobre as palavras que compõem a imagem. Isso quer dizer que você vai avaliar as palavras que estão dentro desta mão, são importantes para você fazer a compreensão, bem como a frase que está abaixo, certo? Então vamos aqui. Indicam que as palavras que compõem a imagem indicam que a violência contra a mulher está aumentando, a agressão à mulher acontece de forma física e verbal, violência contra a mulher praticada por homens, a agressão à mulher é um fenômeno mundial e violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. Qual você crê que essa campanha está indicando? Essa campanha de conscientização? Que a agressão à mulher, você poderia falar assim, a letra A pode ser, mas não é o enfoque principal. A agressão à mulher acontece de forma física e verbal? Então, o que será? A agressão à mulher é um fenômeno mundial? A violência contra a mulher é praticada por homens? Violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico? Qual seria aqui a intenção desta campanha? Eu disse que responderia, mas eu vou deixar que vocês respondam também, tá bom? Porque está fácil e eu quero que vocês analisem direitinho. Tá bom, gente? Façam a devolutiva para mim dessa atividade. Algumas questões eu falei a resposta, outras vocês vão responder. Façam o quanto antes, tá bom? E mandem para mim. Até a próxima. Eu desejo que vocês tenham uma excelente semana de provas, que vocês façam tudo direitinho para que vocês tenham um recesso muito bom, descanse muito. Que Deus abençoe vocês.